O tempo está se esgotando, meu amigo. Deus está batendo à sua porta com um chamado que pode mudar sua vida para sempre. O tempo divino de Deus é perfeito. E quando Ele abre uma porta, é um chamado para avançar com fé, deixando para trás a dúvida, o medo e a hesitação. Muitas pessoas perdem seu momento porque hesitam. Mas quando Deus chama, Ele espera uma resposta. Ao longo das Escrituras, vemos como Deus age em estações. Havia um momento em que o Mar Vermelho se abriu e Israel teve que atravessar antes que as águas se fechassem novamente. Havia um momento em que as muralhas de Jericó desmoronaram e o povo teve que tomar a cidade. Havia um momento em que Jesus passou pelo cego Bartimeu e ele teve que clamar antes que a oportunidade escapasse. Antes de começar, deixe um nos comentários se quer mudar sua vida hoje. E não esqueça de se inscrever no canal. Quando Deus abre uma porta, não é para amanhã. Não é para um tempo distante. É para agora. Mas muitas vezes, as pessoas hesitam. Elas questionam: será realmente Deus? E se eu falhar? E se não estiver pronto? E enquanto hesitam, a porta começa a se fechar. O inimigo prospera na hesitação. Ele sabe que quando Deus o chama para dar um passo, há uma ruptura divina do outro lado. Então, ele sussurra mentiras. Você não é bom o suficiente. Você não é forte o suficiente. Você não está pronto. Mas deixe-me dizer algo hoje. A porta aberta não é sobre sua força. É sobre o poder de Deus. Quando Deus chamou Gideão, ele estava escondido com medo. Mas Deus ainda o chamou de guerreiro valente. Quando Deus chamou Pedro para andar sobre as águas, o mar estava agitado. Mas Jesus ainda lhe disse para sair. Quando Deus o chama, Ele já conhece suas fraquezas, seus fracassos, suas dúvidas. Mas Ele não está pedindo sua capacidade, apenas sua disponibilidade. Quantos de vocês estão diante de uma porta aberta, com medo de passar por ela? Deus tem movido seu coração, chamando-o para avançar, mas você tem esperado pelas condições perfeitas. Meu amigo, condições perfeitas nunca virão. O momento certo não é no próximo ano. Não é quando você se sentir mais confiante. Não é quando tudo fizer sentido. O momento certo é agora. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 3, versículo 8: Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Quando Deus abre uma porta, nenhum homem, nenhuma situação, nenhum demônio no inferno pode fechá-la. Mas você deve atravessá-la. Você deve confiar que se Ele a abriu, Ele o sustentará através dela. Hoje, acredito que muitos de vocês estão à beira de algo poderoso. Deus está chamando você para um novo nível de fé, uma nova missão, um novo capítulo em sua vida. Mas Ele não o forçará a passar pela porta. Ele não o empurrará contra sua vontade. Ele está chamando, mas a escolha é sua. Você avançará com fé ou deixará a porta se fechar enquanto permanece parado? Todo o grande movimento de Deus nas Escrituras começou com uma porta aberta. A Arca de Noé, Moisés diante de Faraó, Davi entrando em seu destino. Deus sempre esteve no negócio de abrir portas para seu povo. Desde o início dos tempos, Ele tem orquestrado momentos em que a fé deve colidir com a oportunidade. Pense em Noé. Deus lhe disse para construir uma arca porque um dilúvio estava chegando. Nunca havia chovido antes e as pessoas zombavam dele. Mas Noé obedeceu. Quando a chuva veio, a arca se tornou a porta para a salvação dele e de sua família. Moisés ficou diante de Faraó com nada além de um cajado e a palavra do Senhor. O Egito era a nação mais poderosa do mundo e o coração de Faraó estava endurecido. Mas Deus abriu uma porta, uma que levaria Israel para fora da escravidão e para a liberdade. Moisés não tinha força para dividir o Mar Vermelho,
Ele não tinha um exército para derrotar Faraó. Mas o que ele tinha era um chamado. E quando ele avançou em obediência, as águas se abriram. Gostou da mensagem? Curta agora, comente fé e fique até o final para uma surpresa especial. Davi era apenas um menino pastor quando foi ungido rei. Ninguém via um rei nele. Nem seu pai, nem seus irmãos, nem mesmo o profeta Samuel no início. Mas Deus abriu uma porta. E quando chegou o momento de enfrentar Golias, aquele foi o momento. Se Davi tivesse esperado, se tivesse hesitado, ele teria perdido seu chamado. Mas ele não hesitou. Ele entrou no campo de batalha, não com armas de guerra, mas com fé no nome do Senhor. E o gigante caiu. Cada um desses homens teve uma escolha. Eles poderiam ter ignorado a porta diante deles. Eles poderiam ter deixado o medo, a dúvida ou as opiniões dos outros detê-los, mas não fizeram isso. Eles passaram pela porta e a história foi mudada. Quantos de nós receberam uma porta aberta, mas estão com muito medo de passar por ela? Deus colocou um caminho diante de você. Ele colocou oportunidades em sua vida. Mas se você não avançar, nunca verá o milagre. Noé teve que construir, Moisés teve que se posicionar, Davi teve que lutar e você deve agir. A porta diante de você pode não ser como você esperava. Pode parecer impossível, arriscada ou até comum. Mas não julgue a porta. Julgue aquele que a abriu. Se Deus a colocou diante de você, é seu momento, é sua hora. Você a atravessará ou ficará na soleira e a deixará se fechar. No momento em que Deus abre uma porta para você, o inimigo fará tudo ao seu alcance para fazer você questioná-la. Ele plantará sementes de medo em sua mente. Ele sussurrará: e se você falhar? E se não estiver pronto? E se isso não for realmente Deus? E se você ouvir essas mentiras, hesitará. Você recuará. E antes que perceba, a porta se fechará antes que você passe por ela. Pense nos israelitas. Deus abriu a porta para a terra prometida. Ele os libertou do Egito, dividiu o Mar Vermelho, alimentou-os com maná do céu. Tudo estava levando a esse momento. Mas quando os espias foram explorar a terra, o medo dominou seus corações. Eles viram gigantes em vez das promessas de Deus. Eles focaram em sua própria fraqueza em vez da força dele. E o que aconteceu? Eles voltaram atrás, perderam seu momento. Uma geração inteira vagou pelo deserto e morreu sem nunca entrar no que Deus havia preparado para eles. O medo sempre tentará mantê-lo fora do seu destino. O inimigo sabe que se você passar pela porta que Deus abriu, você se tornará imparável. Então, ele luta com intimidação, dúvida e ansiedade. Mas ouça-me. O medo é um mentiroso. O medo não vem de Deus. A Bíblia diz em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. Pois Deus não nos deu um espírito de temor, mas de poder, de amor e de equilíbrio. A fé silencia o medo. A fé diz: posso não ver o quadro completo, mas confio em aquele que vê. A fé diz: posso me sentir fraco, mas meu Deus é forte. A fé diz: se Deus abriu a porta, então eu a atravessarei. Não importa o que esteja no caminho. Olhe para Pedro. Jesus o chamou para sair do barco e andar sobre a água. Essa era uma porta aberta para experimentar algo milagroso. E por um momento, Pedro conseguiu. Ele andou sobre a água. Mas então, ele olhou para o vento e as ondas. Ele deixou o medo se infiltrar. E no momento em que o medo tomou conta, ele começou a afundar. A lição é clara. Enquanto seus olhos estiverem em Jesus, você pode atravessar qualquer porta aberta. Mas no momento em que você deixa o medo tirar seu foco, você começará a afundar na dúvida, hesitação e oportunidades perdidas. Que porta Deus colocou diante de você? Que passo de fé Ele está pedindo que você dê? Você está deixando o medo mantê-lo preso? Chegou a hora de silenciar a voz do inimigo. Chegou a hora de declarar:
Não deixarei o medo roubar meu destino. Chegou a hora de avançar com uma fé ousada e inabalável. A vida está cheia de oportunidades. Algumas parecem boas, outras parecem promissoras e algumas até parecem ser o caminho perfeito. Mas nem toda porta aberta é de Deus. O inimigo é um mestre da decepção. Ele sabe como colocar portas diante de você que parecem certas, mas foram projetadas para afastá-lo do seu verdadeiro chamado. É por isso que o discernimento é crucial. É por isso que a oração é essencial. Clique no like se acredita no chamado de Deus e se inscreva para não perder o próximo vídeo. No deserto, o próprio Jesus enfrentou esse teste. O diabo o levou a uma montanha alta e lhe mostrou todos os reinos do mundo. Ele disse: "Tudo isso te darei se te prostrares e me adorares." Parecia uma porta aberta, parecia um caminho fácil para o poder e o domínio. Mas Jesus sabia que era uma distração. Ele sabia que a verdadeira vitória viria através da cruz, não do compromisso. Quantas pessoas passaram pela porta errada porque parecia atraente? Quantas seguiram o dinheiro em vez da missão de Deus? Quantas escolheram o conforto em vez do chamado? Quantas escolheram o que era fácil em vez do que era certo? A Bíblia diz em Provérbios capítulo 14, versículo 12: "Há um caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte." Quando Deus abre uma porta, ela não apenas parecerá boa, ela estará alinhada com sua palavra. Ela exigirá fé. Ela o desafiará a confiar mais nele. Nem sempre será o caminho mais fácil, mas sempre será o correto. Pense em José. Ele foi jogado em um poço, vendido como escravo, acusado falsamente e preso. Se ele tivesse seguido o caminho fácil, amargura, vingança, compromisso, ele teria perdido seu destino. Mas porque confiou em Deus, ele passou pelas portas certas. E no final, ele se tornou o segundo em comando no Egito. O próprio sonho que Deus lhe deu quando jovem foi cumprido porque ele escolheu as portas certas ao longo do caminho. Deus tem um propósito para você. Ele tem um destino desenhado só para você. Mas nem toda oportunidade é a vontade dele. É por isso que você deve buscá-lo. É por isso que você deve esperar por sua confirmação. É por isso que você deve dizer: "Senhor, não a minha vontade, mas a tua seja feita." Você não quer qualquer porta. Você quer a porta de Deus. Você não quer qualquer oportunidade. Você quer aquela que leva à promessa dele. Você não quer qualquer caminho. Você quer aquele que o leva mais fundo à presença dele. O conforto é um dos maiores obstáculos à fé. Gostamos de segurança, gostamos de previsibilidade, gostamos de saber o que está à frente antes de dar um passo. Mas as portas abertas de Deus raramente vêm com um mapa. Elas exigem que confiemos nele além do que podemos ver. Elas nos chamam para fora do que é familiar e para o que é divino. Olhe para Abraão. Ele vivia cercado por família, riqueza e tudo o que era familiar. Mas então Deus falou: "Saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, para a terra que eu lhe mostrarei." Gênesis, capítulo 12, versículo 1. Note que Deus não lhe deu o plano completo. Ele não lhe disse o destino. Ele simplesmente disse: "Vá." E Abraão obedeceu. Ele deixou tudo para trás, entrando no desconhecido, confiando que a promessa de Deus era maior que seu conforto. E porque ele passou por essa porta aberta, ele se tornou o pai de nações. Alguns de vocês estão esperando que Deus mostre cada detalhe antes de se moverem. Mas Deus não funciona assim. Ele lhe dá um passo, não um projeto. Ele o chama para confiar, não para controlar. Ele abre uma porta, mas não o força a atravessá-la. Quer sentir Deus mais perto? Comente amém, curta e assista até o fim para algo que vai te impactar. Pedro teve que sair do barco antes de poder andar sobre a água. Os discípulos
tiveram que deixar suas redes antes de seguir Jesus. Eliseu teve que queimar seus arados antes de entrar em seu chamado profético. Todo o grande movimento de Deus exige uma ruptura com o que é confortável. O que Deus está pedindo para você deixar para trás? Uma mentalidade, um hábito, um emprego, um relacionamento ou um lugar de segurança que está impedindo você de entrar em algo maior? Não deixe o conforto roubar seu chamado. Não deixe a familiaridade impedi-lo de seu futuro. Não deixe o medo do desconhecido impedi-lo de entrar no melhor de Deus. O lugar onde você está agora pode parecer seguro, mas se Deus está chamando você para avançar, então, permanecer onde está é a coisa mais perigosa que você pode fazer. Abraão poderia ter ficado em Ur, Pedro poderia ter ficado no barco, os discípulos poderiam ter continuado no negócio de pesca, mas não o fizeram. Eles passaram pela porta aberta e a história foi mudada. Agora, Deus está chamando você. Ele está abrindo uma porta que leva a algo maior do que você pode imaginar. Mas você deve deixar a segurança da costa para caminhar sobre as águas do propósito dele. Você deve estar disposto a dar um passo, mesmo quando não vê o quadro completo. Muitas pessoas esperam que as portas abertas de Deus venham com facilidade. Elas pensam que se Ele as está guiando, o caminho será tranquilo, os obstáculos serão poucos e o caminho será claro. Mas a verdade é que algumas das maiores portas que Deus abre parecem gigantes, montanhas e impossibilidades. Elas nem sempre vêm embrulhadas em conforto. Muitas vezes, vêm embrulhadas em luta. Olhe para Davi. Sua porta aberta não era um trono dourado esperando por ele. Era um campo de batalha. Havia um gigante chamado Golias em seu caminho. Todos os outros viam o desafio e recuavam. Mas Davi via a oportunidade e avançava. O que parecia uma situação impossível era, na verdade, a porta para o seu destino. Se ele tivesse fugido com medo, teria permanecido como um pastor, mas porque enfrentou o desafio, ele se tornou um rei. Olhe para os israelitas. A porta para a terra prometida não era uma autoestrada ampla e aberta, era uma cidade murada chamada Jericó. Eram gigantes na terra. Eram batalhas que precisavam ser travadas. Alguns deles viram os desafios e recuaram com medo, mas aqueles que confiaram em Deus, aqueles que caminharam em obediência, entraram na terra que mana leite e mel. Alguns de vocês estão diante de uma porta aberta, mas não a reconhecem, porque ela parece uma luta. Você está enfrentando oposição, contratempos, resistência e pensa: talvez isso não seja de Deus. Mas ouça-me hoje. Só porque é difícil, não significa que não é de Deus. Só porque exige fé, resistência e batalha, não significa que você está no caminho errado. Às vezes, a própria coisa que você está tentando evitar é a porta que Deus está chamando você para atravessar. Paulo entendeu isso em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Deus disse a ele: "A minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza." Isso significa que quando você se sente inadequado, Deus é forte. Quando você se sente não qualificado, Ele é mais que capaz. Quando você sente que não consegue continuar, o poder dele o sustentará. Se Deus colocou um desafio diante de você, não fuja dele, corra em direção a ele. Essa temporada difícil pode ser a coisa exata que o catapulta para seu propósito. Aquela porta fechada pode estar redirecionando você para algo maior. Aquela tarefa esmagadora pode ser o que fortalece sua fé e constrói seu caráter. Não ore por um caminho fácil. Ore por uma fé forte. Não peça a Deus para remover todos os obstáculos. Peça a Ele que lhe dê coragem para superar. Porque quando você atravessa a porta que parece impossível, descobrirá que do outro lado, o poder de Deus está esperando por você.
Quando Deus declara uma porta aberta, não importa quem está contra você, não importa quem duvida de você, quem tenta impedi-lo ou quais obstáculos surgem em seu caminho. Quando Deus fala, sua palavra é final. Nenhum poder no inferno, nenhuma oposição na terra, nenhuma arma forjada contra você pode fechar o que ele decretou aberto. Apocalipse capítulo 3, versículo 7, diz: o que ele abre, ninguém pode fechar. E o que ele fecha, ninguém pode abrir. Isso significa que quando Deus faz um caminho, ele é assegurado por sua autoridade, é selado por sua soberania, é protegido por seu poder. Nenhum inimigo, nenhum crítico, nenhuma circunstância pode mudar o que Deus colocou em movimento. Olhe para José. Seus próprios irmãos o jogaram em um poço. Eles tentaram destruir o sonho que Deus colocou nele. Ele foi vendido como escravo, falsamente acusado e preso. Mas em cada prova, a porta para seu destino permaneceu aberta. No tempo apontado, ele entrou no palácio e nenhum homem poderia impedi-lo. Olhe para Daniel. Homens invejosos conspiraram contra ele. Eles tentaram fechar a porta de sua influência, jogando-o na cova dos leões, mas Deus manteve a porta aberta. Os leões não puderam tocá-lo. E a prova destinada a destruí-lo tornou-se o testemunho que o elevou ainda mais alto. Alguns de vocês enfrentaram resistência. Vocês ouviram vozes dizendo: você não está qualificado, você nunca conseguirá, isso é impossível. Mas deixe-me lembrar hoje, o mesmo Deus que o chamou é aquele que o estabelecerá. Se ele abriu a porta, nenhuma rejeição pode fechá-la. Nenhum atraso pode cancelá-la. Nenhum ataque pode desfazê-la. Antes de tudo, deixe um coração nos comentários, se inscreva e prepare-se para uma revelação incrível no final. Mas aqui está a chave. Você precisa acreditar nisso. Você precisa caminhar na confiança de que, se Deus é por você, nada pode estar contra você. Você precisa parar de deixar o medo e a insegurança impedi-lo de avançar. Você precisa silenciar as vozes que dizem que você não pode e ouvir a voz daquele que diz: eu já fiz um caminho. Não perca tempo preocupando-se com o que as pessoas pensam. Não tema a oposição. Não deixe a dúvida detê-lo. Se a porta está aberta, ela é sua para atravessar. Deus colocou algo diante de você que ninguém pode tirar. Você entrará nela ou hesitará e deixará o inimigo convencê-lo do contrário? Quando Deus abre uma porta, ele frequentemente nos pede para dar um passo antes de vermos o quadro completo. Ele nos chama para avançar, não com base no que entendemos, mas com base em sua palavra. Muitas vezes, hesitamos porque queremos todas as respostas antes de obedecer. Mas a fé não funciona assim. A fé é dar um passo quando Deus diz para ir, mesmo quando a lógica diz para esperar. Pense em Josué e os israelitas em Jericó. Deus abriu a porta para a terra prometida. Mas o primeiro obstáculo era uma cidade forte com muros tão grossos que carruagens podiam correr no topo. E o que Deus disse para eles fazerem? Ele lhes deu um plano de batalha com espadas e estratégias? Não. Ele disse para marcharem ao redor da cidade em silêncio por 6 dias e depois gritarem no 7º. Isso não fazia sentido. Mas eles obedeceram. E quando obedeceram, os muros caíram. Olhe para Pedro. Ele e seus companheiros pescadores estiveram pescando a noite toda sem sucesso. Então Jesus disse: vá para águas profundas e lance suas redes para pescar. Lucas capítulo 5, versículo 4. Não fazia sentido. Todo pescador sabia que o dia não era a hora de pescar. Mas Pedro disse: porque tu dizes, eu o farei. E o resultado? Uma pesca milagrosa tão grande que as redes começaram a se romper. Alguns de vocês estão esperando que Deus explique cada detalhe antes de se moverem. Vocês estão dizendo: Senhor, eu irei, se tu me mostrares
o que vem depois. Obedecerei se tu garantires o sucesso. Darei um passo se tu removeres cada obstáculo. Mas não é assim que a fé funciona. A fé é Abraão deixando sua terra natal sem saber para onde ia. A fé é Moisés estendendo seu cajado sobre o Mar Vermelho antes que as águas se abrissem. A fé é Elias derramando água no altar antes que Deus enviasse fogo do céu. O que Deus está pedindo para você fazer? Ele está chamando você para uma nova oportunidade? Ele está guiando você para um território desconhecido? Ele está pedindo para você assumir um risco que não faz sentido no natural? Não espere pelo quadro completo. Obedeça agora. Obediência atrasada é desobediência. Obediência parcial é desobediência. Se Deus falou, seu trabalho não é entender, é confiar. Seu trabalho não é questionar, é obedecer. E quando você o fizer, verá o poder dele se mover de maneiras que você nunca imaginou. No momento em que você avança em fé, o inimigo se levanta em oposição, ele lançará obstáculos em seu caminho, ele enviará distrações, atrasos e desencorajamentos. Por quê? Porque ele sabe que se você passar por aquela porta, o poder de Deus será revelado em sua vida. O inimigo não luta contra o que não é uma ameaça. Se você está enfrentando resistência, é porque está entrando em algo significativo. Olhe para Neemias. Deus colocou em seu coração reconstruir os muros de Jerusalém. A porta estava aberta, a missão era clara, mas a oposição era feroz. Sambalate e Tobias zombaram dele, ameaçaram-no e tentaram parar a obra. Eles espalharam mentiras, atacaram seu caráter e até planejaram matá-lo. Mas Neemias não desistiu. Ele continuou construindo com uma espada em uma mão e uma ferramenta na outra. E em apenas 52 dias, o que parecia impossível foi concluído. Olhe para Paulo. Toda vez que ele entrava em uma nova temporada de ministério, o inimigo atacava. Ele foi espancado, preso, naufragado e traído. Mas ele nunca desistiu. Ele escreveu em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 9. Uma grande porta para um trabalho eficaz foi aberta para mim e há muitos que se opõem a mim. Você percebeu isso? A porta aberta e a oposição vieram juntas. Isso significa que a dificuldade não é um sinal de que você está no caminho errado. Muitas vezes, é um sinal de que você está exatamente onde Deus quer que você esteja. O próprio Jesus enfrentou a maior oposição antes da maior vitória. Antes da ressurreição, havia uma cruz. Antes do triunfo, havia sofrimento. Mas ele suportou pelo gozo que estava diante dele. Ele suportou a cruz. Hebreus, capítulo 12, versículo 2. Alguns de vocês estão prestes a desistir porque a batalha foi intensa. Vocês pensaram que só porque Deus abriu a porta seria fácil, mas a resistência que estão enfrentando é a confirmação de que estão entrando em algo poderoso. O inimigo não estaria lutando contra você se não houvesse algo que valesse a pena lutar. Não é hora de recuar. Não é hora de se cansar. É hora de pressionar. Continuar acreditando. Continuar proclamando as promessas de Deus sobre sua vida. O inimigo pode tentar atrasá-lo, mas ele não pode fechar uma porta que Deus abriu. Se você continuar avançando, se recusar a desistir, se confiar em Deus mesmo na batalha, você atravessará a porta até seu destino. Vivemos em um mundo onde estamos constantemente tomando decisões. Algumas são pequenas: o que vestir, o que comer, como passar o dia. Outras são transformadoras: com quem casar, que carreira seguir, onde morar. Desde o momento em que acordamos, nossas mentes estão cheias de escolhas. E muitas vezes, confiamos em nosso próprio entendimento para fazer essas escolhas. Reunimos informações, pesamos as opções e esperamos tomar a decisão certa. Mas há um problema. Só podemos ver até certo ponto.
Imagine um viajante perdido em uma floresta densa. As árvores se elevam acima dele. O caminho à frente é incerto e todas as direções parecem iguais. Ele tenta escolher o melhor caminho, mas sem uma visão clara, corre o risco de caminhar direto para o perigo. Agora imagine que há alguém acima, olhando de um topo de montanha, capaz de ver toda a floresta, cada caminho, cada perigo escondido, cada passagem segura. Em quem você confiaria? No que está perdido entre as árvores ou naquele que vê tudo de cima? Essa é a diferença entre nossa sabedoria e a sabedoria de Deus. A Bíblia nos diz, em Isaías, capítulo 55, versículos 8 e 9, porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos que a terra, também os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. Deus vê o que não podemos ver. Ele vê além do nosso momento presente, além do nosso entendimento limitado. Enquanto olhamos a vida por uma pequena janela, Deus vê toda a paisagem da eternidade. No entanto, quantas vezes tentamos controlar nossas próprias vidas? Quantas vezes corremos à frente, pensando que sabemos o melhor, apenas para nos encontrarmos presos no arrependimento? Quantas vezes oramos não pela vontade de Deus, mas para que Ele abençoe as escolhas que já fizemos? Queremos controle. Queremos respostas agora, mas em nossa impaciência não percebemos que Deus não está retendo o bem de nós. Ele está nos conduzindo a algo muito maior do que podemos imaginar. Pense na vida de Abraão. Deus o chamou para deixar sua terra natal, para entrar no desconhecido sem saber para onde ia. Se Abraão tivesse confiado no que podia ver, ele nunca teria saído. Mas porque confiou na visão de Deus em vez da sua própria, ele se tornou o pai de muitas nações. Ou, considere José, traído por seus irmãos, vendido como escravo, falsamente acusado, jogado na prisão. Se José tivesse confiado em seu entendimento limitado, ele poderia ter desistido. Mas Deus viu algo maior. Ele estava posicionando José não apenas para ser resgatado, mas para se tornar um resgatador de uma nação inteira. Quando tomamos decisões baseadas apenas no que vemos, nos limitamos. Mas quando entregamos nossas escolhas a Deus, Ele nos conduz a um destino muito além da nossa imaginação. A questão é, você confiará naquele que vê todas as coisas? Ou você se apoiará em seu próprio entendimento? Agora, você pode estar enfrentando uma decisão. Talvez seja sobre sua carreira, sua família, seu futuro. Talvez você esteja inseguro sobre qual direção tomar e o medo está nublando seu julgamento. Deixe-me dizer isto. Deus já conhece a resposta. Ele já preparou o caminho. E se você deixar que Ele escolha por você, Ele nunca o conduzirá errado. Então, hoje, eu o desafio. Coloque seus planos aos pés dele. Busque-o em oração. Entregue sua vontade. Pare de tentar controlar tudo e deixe aquele que sabe todas as coisas guiá-lo. Porque quando Deus escolhe por você, você nunca terá que viver com arrependimento. Você nunca terá que se perguntar se fez a escolha errada. Você caminhará na confiança de que o Deus, que vê além do que você pode ver, está conduzindo você a algo muito maior do que você jamais sonhou. Vivemos em uma era em que a sabedoria humana é celebrada. As pessoas se orgulham de sua inteligência, sua educação, sua capacidade de analisar e prever resultados. O mundo nos diz que quanto mais conhecimento adquirimos, mais controle temos sobre nossas vidas. Mas há uma verdade inegável. A sabedoria humana é limitada. Não importa o quão inteligentes sejamos, não importa quanta experiência tenhamos, nosso entendimento é falho. Vemos apenas uma fração da realidade.
Tomamos decisões com base no que sabemos hoje, mas não temos ideia do que o amanhã reserva. Quantas vezes as pessoas seguiram um caminho que parecia certo, apenas para descobrir que levou a dor, fracasso ou arrependimento? Quantas vezes estivemos convencidos de que estávamos tomando a decisão certa apenas para olhar para trás e perceber que estávamos completamente errados? A Bíblia nos adverte sobre isso em Provérbios capítulo 14, versículo 12. Há um caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Isso significa que podemos estar absolutamente convencidos de que estamos fazendo a melhor escolha, apenas para descobrir mais tarde que era a pior decisão possível. A história está cheia de exemplos de falhas da sabedoria humana. Nações colapsaram porque líderes pensaram que sabiam melhor. Famílias foram destruídas porque pessoas seguiram suas emoções em vez da direção de Deus. Indivíduos perderam tudo porque confiaram em seu próprio entendimento em vez de buscar o Senhor. As maiores mentes da história, cientistas, filósofos, governantes, foram provadas erradas em algum momento. Se a sabedoria humana fosse suficiente, por que o mundo ainda está tão cheio de confusão, destruição e sofrimento? Olhe para a história do rei Saul. Ele foi escolhido para liderar Israel, mas confiou em sua própria sábia em vez de obedecer a Deus. Quando enfrentou uma batalha, em vez de esperar pelo profeta Samuel para oferecer um sacrifício ao Senhor, Saul tomou as rédeas. Ele pensou: eu posso lidar com isso. Não preciso esperar. E naquele momento de orgulho, ele perdeu tudo. Seu entendimento limitado levou à sua queda. Contraste isso com o rei Salomão. Quando Salomão se tornou rei, Deus lhe deu uma escolha. Ele poderia ter pedido poder, riqueza ou força militar. Mas em vez disso, Salomão orou: Senhor, dá-me sabedoria. Não a sabedoria humana, não a sabedoria do mundo, mas a sabedoria de Deus. E porque Salomão buscou primeiro a sabedoria de Deus, ele se tornou o rei mais grande e próspero de seu tempo. Você vê, há dois tipos de sabedoria: a sabedoria do mundo e a sabedoria de Deus. A sabedoria do mundo diz para confiar em si mesmo, seguir seu coração, fazer o que parece certo aos seus próprios olhos. Mas a sabedoria de Deus diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Provérbios, capítulo 3, versículo 5. A sabedoria do mundo leva à destruição, mas a sabedoria de Deus leva à vida. A questão hoje é: em qual sabedoria você está confiando? Você está dependendo de sua própria inteligência, seu próprio raciocínio, suas próprias experiências, ou está se rendendo àquele que sabe todas as coisas? Talvez você esteja em uma encruzilhada agora. Talvez você esteja enfrentando uma decisão sobre seu futuro, sua família, suas finanças, seus relacionamentos e está tentando resolver tudo sozinho. Deixe-me dizer algo: você não precisa. Deus está pronto para guiá-lo. Ele está pronto para lhe dar sua sabedoria. Mas você precisa deixar de lado seu próprio entendimento. Então hoje, eu o exorto: pare de confiar em sua sabedoria limitada e comece a confiar na sabedoria ilimitada de Deus. Busque-o em oração. Leia sua palavra. Ouça sua voz. E quando você o fizer, ele o conduzirá no caminho que você deve seguir. Sua sabedoria nunca falhará. Sua orientação nunca o desviará. Quando você confia nele, você não precisa temer o futuro, porque aquele que segura o futuro está liderando o caminho. A Bíblia está cheia de exemplos daqueles que deixaram Deus escolher por eles. E toda vez, a escolha dele levou a algo muito maior do que poderiam ter imaginado. De Abraão a Moisés, de Davi aos discípulos, vemos um padrão. Quando as pessoas permitem que Deus dirija seus passos, ele as conduz à vitória, ao propósito e a um impacto eterno. Pense em Abraão.
Ele vivia uma vida confortável em sua terra natal quando Deus o chamou, dizendo: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, para a terra que eu lhe mostrarei. Gênesis, capítulo 12, versículo 1. Deus não lhe deu um plano detalhado. Ele não lhe entregou um mapa ou uma lista de passos. Ele simplesmente disse: vá. Se Abraão tivesse confiado em seu próprio entendimento, ele nunca teria saído. Mas porque confiou na escolha de Deus acima da sua, ele se tornou o pai de muitas nações. Sua obediência mudou o curso da história. Olhe para Moisés. Ele nunca planejou ser um líder. Ele era um fugitivo, um homem que fugiu de seu passado, vivendo no deserto. Mas Deus tinha um plano diferente. Quando ele apareceu a Moisés na sarça ardente e disse: eu o estou enviando ao faraó para tirar meu povo do Egito. Êxodo, capítulo 3, versículo 10. Moisés resistiu, ele fez desculpas, duvidou de si mesmo. Mas Deus não estava pedindo a confiança de Moisés em si mesmo. Ele estava pedindo obediência. E quando Moisés deixou Deus escolher, ele se tornou o libertador de uma nação inteira. Depois, a Davi. Quando Samuel foi ungir o próximo rei de Israel, ele olhou para os filhos de Jessé e viu homens fortes e impressionantes. Certamente um deles era o escolhido. Mas Deus disse a Samuel: não considere sua aparência, nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Deus escolheu o menos esperado, o menino pastor, aquele ignorado por todos os outros. E Davi, porque deixou Deus escolher por ele, passou de cuidar de ovelhas a liderar um reino. Mesmo no Novo Testamento, vemos essa verdade. Quando Jesus chamou Pedro, Tiago, João e os outros discípulos, eles eram pescadores comuns, cobradores de impostos e homens simples. Eles não eram estudiosos, não eram elites religiosas, mas eles entregaram suas vidas ao chamado de Jesus. E porque deixaram Deus escolher seu caminho, eles se tornaram a fundação da igreja. Mas contraste isso com aqueles que se recusaram a deixar Deus escolher. Pense no rei Saul. Ele foi escolhido por Deus, mas decidiu tomar as rédeas, e isso levou à sua queda. Pense em Jonas. Deus o chamou para Nínive, mas ele correu na direção oposta e acabou na barriga de um grande peixe. Pense no jovem rico que veio a Jesus querendo a vida eterna. Mas quando Jesus lhe disse para entregar tudo e segui-lo, ele foi embora triste porque não conseguia abrir mão de suas próprias escolhas. E você? Está disposto a deixar Deus escolher por você? Está disposto a entregar seus planos, seus desejos e suas expectativas nas mãos dele? Porque toda vez que alguém na Bíblia deixou Deus escolher, eles entraram em algo maior do que poderiam ter imaginado. Mas toda vez que alguém rejeitou o caminho de Deus, eles caminharam para a destruição. A palavra de Deus é clara. Os passos de um homem bom são ordenados pelo Senhor. Salmos, capítulo 37, versículo 23. Isso significa que ele já traçou seu caminho. Ele sabe o que está à frente. Ele vê as vitórias que você ainda não viu. Ele conhece os obstáculos que você nem percebe que estão chegando. E ele está dizendo a você hoje: confie em mim. Deixe-me guiá-lo. Você não precisa resolver tudo. Você não precisa ter todas as respostas. Você só precisa fazer o que Abraão fez: seguir sem saber todos os detalhes. Você só precisa fazer o que Moisés fez: confiar, mesmo quando se sentir desqualificado. Você só precisa fazer o que Davi fez: aceitar que a escolha de Deus é melhor que a sua. E quando você o fizer, você entrará na vida que Deus destinou para você. Uma vida além de qualquer coisa que você poderia planejar para si mesmo. As escolhas de Deus nem sempre são fáceis, mas são sempre certas.
Essa é uma verdade que muitas pessoas lutam para aceitar. Queremos as bênçãos de Deus, mas nem sempre queremos o caminho que leva a elas. Queremos segui-lo, mas apenas se a estrada for tranquila, confortável e previsível. Mas o caminho de Deus nem sempre é o caminho fácil. No entanto, é sempre o melhor caminho. Olhe para a história de José. Quando jovem, ele tinha sonhos de grandeza. Deus lhe deu uma visão de seu futuro. Mas antes que ele pudesse ver essa promessa cumprida, ele teve que passar por traição, escravidão, falsas acusações e anos na prisão. Se José tivesse tido uma escolha, você acha que ele teria escolhido esse caminho? Ele teria voluntariamente entrado em sofrimento, rejeição e dificuldades? Não. Mas a escolha de Deus, para José, o levou a algo maior do que ele jamais poderia ter imaginado. Quando José finalmente ficou como segundo em comando no Egito, quando ele salvou não apenas seu próprio povo, mas uma nação inteira da fome, ele olhou para trás e disse a seus irmãos: "Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem." Gênesis, capítulo 50, versículo 20. O caminho de Deus nem sempre é fácil, mas está sempre cheio de propósito. Pense em Moisés. Quando Deus o chamou para liderar os israelitas para fora do Egito, não foi um caminho fácil. Ele enfrentou a resistência de Faraó, as murmurações do povo, anos vagando no deserto. Se Moisés tivesse escolhido seu próprio caminho, provavelmente teria ficado em Midian, vivendo uma vida tranquila e confortável como pastor. Mas porque ele deixou Deus escolher, ele se tornou um dos maiores líderes da história. Um homem que falava com Deus face a face. Olhe para a vida de Jesus. Se o caminho de Deus fosse sempre o caminho fácil, Jesus nunca teria ido para a cruz. Quando ele orou no jardim do Getsêmani: "Pai, se estás disposto, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua." Lucas, capítulo 22, versículo 42. Ele estava se rendendo à escolha do Pai. O caminho para a cruz foi cheio de sofrimento, dor e humilhação. Mas por meio dele, a salvação veio ao mundo. Talvez você esteja enfrentando uma escolha difícil agora. Talvez o caminho que Deus está chamando você para trilhar não faça sentido. Talvez pareça muito difícil, muito incerto, muito custoso. Mas deixe-me dizer isto: se é a escolha de Deus, é a escolha certa. Seguir o plano de Deus não significa que não haverá lutas, não significa que não haverá provações, mas significa que cada dificuldade tem um propósito. Cada desafio está levando você a algum lugar maior. Cada dificuldade está moldando você para o destino que Deus preparou para você. Então, não tenha medo de confiar nele. Não tenha medo do desconhecido. O caminho pode não ser fácil, mas se Deus é quem está guiando você, você nunca estará perdido. Seu caminho é mais alto que nosso caminho. Seus pensamentos são mais altos que nossos pensamentos. E quando você deixa ele escolher por você, você um dia olhará para trás, assim como José, e dirá: "Agora entendo que o caminho de Deus foi melhor o tempo todo." Às vezes, a escolha de Deus não fará sentido para você. Parecerá ilógica, inesperada, até impossível. Você olhará para as circunstâncias, os riscos, as incertezas e se perguntará: será realmente este o caminho certo? Mas os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Seus pensamentos estão muito acima dos nossos. Ele vê o quadro completo, enquanto nós vemos apenas um pequeno fragmento da realidade. Olhe para Noé. Deus lhe disse para construir uma arca, porque um grande dilúvio estava chegando. Mas naquela época, não havia sinal de chuva, nem tempestades, nem inundações, apenas céus claros. Imagine como ele deve ter parecido tolo para seus vizinhos, passando anos construindo um barco enorme em terra seca. Se Noé tivesse confiado no raciocínio humano,
ele teria ignorado as instruções de Deus. Mas ele deixou Deus escolher por ele. E por causa de sua obediência, ele e sua família foram salvos enquanto o resto do mundo pereceu. Pense em Gideão. Quando Deus o chamou para liderar Israel contra os midianitas, Gideão estava aterrorizado. Ele era o menor de sua família, e seu clã era o mais fraco em Israel. Mas Deus o escolheu. E então, quando Gideão reuniu um exército de 32 mil homens, Deus lhe disse: "Você tem homens demais." Demais? Qualquer líder militar teria pensado o contrário. Mas Deus reduziu o exército de Gideão a apenas 300 homens contra uma vasta força inimiga. A sabedoria humana chamaria isso de missão suicida. Mas a sabedoria de Deus chamou isso de vitória. E quando Gideão obedeceu, aqueles 300 homens, armados apenas com trombetas e tochas, derrotaram um exército que deveria tê-los destruído. E quanto a Maria, uma jovem simples de Nazaré, noiva para se casar. Então um anjo apareceu e disse que ela daria à luz o Filho de Deus. Como poderia ser? Estava além da compreensão humana. Ela não era casada. Não tinha status, nem posição. O mundo teria dito que era impossível. Mas quando confrontada com a escolha de Deus, ela respondeu com fé: "Sou a serva do Senhor. Que se cumpra em mim segundo a tua palavra." E porque ela aceitou a vontade de Deus, o Salvador do mundo nasceu. Repetidamente nas Escrituras, vemos a mesma verdade. As escolhas de Deus nem sempre fazem sentido para nós, mas sempre levam a algo maior do que podemos imaginar. Talvez hoje Deus esteja chamando você para dar um passo em fé. Talvez Ele esteja guiando você em uma direção que não faz sentido. Talvez Ele esteja pedindo que você confie nele quando tudo em sua mente está dizendo que é muito arriscado, muito incerto. Mas aqui está o que você precisa lembrar. A fé não é sobre entender tudo. A fé é sobre confiar naquele que entende. Se você tentar entender tudo antes de obedecer, nunca avançará. Se você tentar controlar cada resultado antes de se render, perderá o que Deus planejou para você. Deus não está procurando pessoas que sempre têm as respostas. Ele está procurando pessoas dispostas a confiar nele, mesmo quando não entendem. Você está disposto a ser essa pessoa? Está disposto a deixar de lado sua lógica, seus medos, sua necessidade de controle e deixar Deus escolher por você? Porque quando você o fizer, verá o que tantos antes de você viram. Verá o impossível se tornar possível, o improvável se tornar realidade e o inexplicável se tornar a obra inegável de Deus. Deixar Deus escolher por você exige rendição completa. E rendição não é fácil. Nosso instinto natural é assumir o controle, tomar decisões com base no que achamos melhor. Gostamos de segurar a caneta da nossa própria história, ditar como as coisas devem acontecer. Mas a verdade é que quando seguramos o controle, nos limitamos. Quando nos rendemos a Deus, entramos em algo muito maior que nossos próprios planos. Olhe para Jesus no jardim do Getsêmani. O peso da cruz estava diante dele. Ele sabia o sofrimento que o aguardava: traição, humilhação, tortura e morte. Seu lado humano sentiu a agonia do que estava por vir e, naquele momento, ele orou: "Pai, se estás disposto, afasta de mim este cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua." Lucas, capítulo 22, versículo 42. Isso é verdadeira rendição. Não foi fácil. Não foi indolor, mas foi necessário. E porque Jesus se rendeu à vontade do Pai, a maior vitória da história, a salvação da humanidade, foi realizada. Pense em Paulo. Antes de encontrar Jesus, Paulo tinha seus próprios planos. Ele era zeloso, altamente educado, bem respeitado entre os líderes religiosos. Ele pensava que estava fazendo a coisa certa ao perseguir cristãos. Mas no caminho para Damasco, Deus interrompeu seus planos.
Jesus apareceu a ele. E naquele momento Paulo teve uma escolha: continuar no caminho que ele havia escolhido para si mesmo ou se render ao chamado de Deus. Paulo se rendeu e, porque o fez, ele se tornou um dos maiores apóstolos de todos os tempos, espalhando o Evangelho às nações e escrevendo grande parte do Novo Testamento. Rendição não significa desistir, significa entregar. Significa entregar seus planos, seus sonhos, seu futuro àquele que sabe mais do que você. Significa dizer: Senhor, posso não entender, posso não ver o quadro completo, mas confio em Ti mais do que confio em mim mesmo. Mas aqui está o desafio. A rendição exige fé. Exige deixar de lado seus próprios desejos e confiar que os desejos de Deus para você são maiores. Exige liberar a necessidade de controlar cada detalhe e acreditar que Deus está guiando você na direção certa. Exige escolher obediência acima de conforto, fé acima de medo. Talvez você esteja segurando algo agora. Talvez Deus esteja chamando você para deixar de lado um relacionamento, um emprego, um plano, um hábito ou até mesmo um sonho que você pensava ser certo para você. Talvez Ele esteja pedindo que você entre no desconhecido, confie nele com algo que você não entende completamente. E talvez, apenas talvez, você esteja com medo de deixar ir. Mas aqui está o que quero que você saiba. Quando você se rende a Deus, nunca ficará de mãos vazias. Quando você entrega seus planos pelos dele, Ele os substitui por algo muito maior. Quando você confia nele com seu futuro, Ele o conduz a um destino além do que você jamais poderia imaginar. Abraão entregou Isaque no altar e Deus providenciou um carneiro em seu lugar. Os discípulos entregaram suas redes de pesca e Jesus os fez pescadores de homens. Paulo entregou seu status e reputação e Deus lhe deu um ministério que mudou o mundo. O que Deus está pedindo para você entregar hoje, seja o que for, não segure com medo, abra suas mãos, deixe ir. Confie nele. Porque quando você deixa Deus escolher por você, você não está perdendo, você está entrando na vontade perfeita dele, e a vontade dele é sempre maior do que qualquer coisa que você poderia ter escolhido para si mesmo. Quando você deixa Deus escolher por você, Ele sempre o conduzirá ao seu verdadeiro propósito. Muitas pessoas passam pela vida buscando significado, correndo atrás de sucesso, aprovação e felicidade, apenas para se sentirem vazias. Elas perseguem carreiras, relacionamentos e ambições, pensando que se conseguirem o suficiente, finalmente estarão satisfeitas. Mas no fundo, há um anseio, porque a verdadeira realização só é encontrada ao caminhar no propósito que Deus desenhou para você. Olhe para Jonas. Deus o chamou para pregar em Nínive, mas Jonas tinha seus próprios planos. Ele não queria ir, não concordava com a missão de Deus. Então, ele correu na direção oposta, embarcando em um navio para escapar, mas ninguém pode fugir do chamado de Deus. Uma tempestade veio. Jonas foi jogado ao mar e ele se encontrou na barriga de um grande peixe. Só então, ele percebeu que resistir à vontade de Deus só levava a problemas. Após 3 dias na escuridão, ele se rendeu. Ele obedeceu. E quando finalmente caminhou no propósito de Deus, uma cidade inteira se arrependeu e foi salva. Contraste Jonas com o profeta Isaías. Quando Deus perguntou: "A quem enviarei? E quem irá por nós?" Isaías não hesitou. Ele respondeu: "Eis-me aqui. Envia-me." Ele deixou Deus escolher por ele. E como resultado, ele se tornou uma das maiores vozes para Deus na história. Deus criou você com um propósito. Ele tem um chamado em sua vida. Mas se você insistir em escolher seu próprio caminho, pode acabar como Jonas, dando voltas, fugindo daquilo que trará verdadeira realização.
A Bíblia diz em Efésios capítulo 2, versículo 10: Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que as fizéssemos. Isso significa que antes mesmo de você nascer, Deus tinha um plano para você. Ele o desenhou com dons, talentos e paixões específicos, não para que você os desperdice em buscas temporárias, mas para que os use para o reino dele. Moisés pensava que seu propósito era ser pastor no deserto, mas Deus tinha planos maiores. Ele o chamou para libertar uma nação. Pedro pensava que seu propósito era ser pescador, mas Jesus o chamou para ser pescador de homens. Paulo pensava que seu propósito era manter a lei religiosa, mas Deus o chamou para espalhar o evangelho pelo mundo. O mesmo é verdade para você. Talvez você tenha seus próprios planos, seus próprios sonhos, sua própria ideia de como sua vida deve ser, mas você perguntou a Deus qual é o plano dele? Você permitiu que ele escolhesse por você? Porque o propósito dele para a sua vida é muito maior do que qualquer coisa que você poderia planejar para si mesmo. Talvez você esteja em uma encruzilhada agora. Talvez você se sinta preso, se perguntando por que nada parece satisfazê-lo. Será que você está caminhando em seus próprios planos em vez dos de Deus? Será que ele está chamando você para algo mais alto, algo maior? Deixe-me dizer isto. Quando você entra no propósito de Deus, você experimentará uma alegria, uma realização e uma paz que nada neste mundo pode dar. Você acordará sabendo que sua vida tem significado. Você verá portas se abrirem que você nunca poderia ter aberto sozinho. Você encontrará força que nunca soube que tinha. Porque quando você caminha na vontade de Deus, Ele o equipa para a jornada. Então hoje, eu o desafio. Pare de correr atrás de seus próprios planos e peça a Deus que revele o propósito dele para você. Pare de correr na direção errada e renda-se ao chamado dele. Porque quando você deixa ele escolher por você, você não apenas viverá. Você viverá com um propósito divino. E essa é a maior vida que você poderia ter. Meu amigo, a vida está cheia de escolhas. Todo dia, você enfrenta decisões. Algumas pequenas, algumas transformadoras. Mas a maior decisão que você fará é se confiará em Deus para escolher por você ou insistirá em escolher por si mesmo. O mundo dirá para você seguir seu coração, perseguir seus sonhos, fazer o que parece certo. Mas a Bíblia nos adverte que o coração é enganoso acima de todas as coisas. Jeremias, capítulo 17, versículo 9. Nossos sentimentos mudam. Nosso entendimento é limitado. Vemos apenas o que está à nossa frente, mas Deus vê o quadro inteiro. Ele conhece o fim desde o começo, e Ele está dizendo a você hoje: confie em mim. Deixe-me guiá-lo. Deixe-me escolher por você. Olhe para as vidas daqueles que deixaram Deus escolher. Abraão, Moisés, Davi, Maria, Paulo. Nenhum deles tinha todas as respostas. Nenhum deles sabia exatamente para onde Deus os estava levando. Mas eles caminharam pela fé. E porque o fizeram, eles entraram em um destino maior do que poderiam ter imaginado. Mas também, olhe para aqueles que se recusaram a deixar Deus escolher. Saul, Jonas, o jovem rico. Suas próprias escolhas levaram à tristeza, ao arrependimento e até à destruição. Eles pensaram que sabiam melhor. Pensaram que podiam controlar seu próprio futuro, mas no final perderam a plenitude do que Deus tinha para eles. E agora, a escolha está diante de você. Você entregará seus planos pelos dele? Você confiará que o caminho dele é melhor que o seu? Você deixará Deus escolher por você? Nem sempre será fácil, nem sempre fará sentido. Mas uma coisa é certa: quando você deixa Deus escolher, você nunca estará perdido.
Você nunca será abandonado. Você nunca ficará sem propósito. Você caminhará na vontade dele, sob sua proteção, em suas bênçãos. Então, hoje eu o desafio, coloque tudo aos pés dele, entregue-lhe seu futuro, seus planos, seus desejos, seus sonhos. Ore a mesma oração que Jesus orou no Getsêmani. Não seja feita a minha vontade, mas a tua. E quando você o fizer, verá o que tantos antes de você viram. Verá a fidelidade de Deus, seu poder, seu plano perfeito se desdobrando em sua vida. Você olhará para trás um dia e dirá: não entendi na época, mas agora vejo que o caminho de Deus foi melhor o tempo todo. Então solte, renda-se, deixe Deus escolher por você e você nunca se arrependerá. Há algo profundo dentro de cada um de nós que anseia por companhia. Uma conexão que transcende o comum e toca algo sagrado. Há um desejo, às vezes não expresso, às vezes escondido sob camadas de distrações da vida, que clama por alguém que possa estar ao nosso lado nesta jornada da vida. Hoje, quero falar com você sobre como Deus, em sua sabedoria e tempo perfeito, apresenta a você a pessoa que será sua alma gêmea. Quando pensamos em amor, muitas vezes o vemos como um encontro casual. Mas essa não é a história completa. A verdade é que os relacionamentos que duram, aqueles construídos sobre confiança, respeito mútuo e uma jornada compartilhada, não acontecem por acaso. Não, há um plano divino, um caminho traçado, uma estrada que, embora às vezes sinuosa e incerta, nos leva à pessoa com quem devemos estar. Alguns de vocês podem estar procurando amor agora. Alguns de vocês podem já tê-lo encontrado. E outros podem ainda se sentir perdidos, perguntando-se quando ou como essa jornada se desenrolará. Mas eu digo a vocês hoje, há um propósito. Há uma razão pela qual Deus traz pessoas para nossas vidas. E Ele não faz isso aleatoriamente. Há um design divino por trás de cada relacionamento. E se você abrir seu coração para isso, se confiar no plano dele, verá que ele apresenta sua alma gêmea de maneiras que vão muito além do que você poderia imaginar. Primeiro, deixe-me lembrar que Deus o conduz à sua alma gêmea por meio de conexões divinas. Você já conheceu alguém e sentiu como se o conhecesse a vida toda, mesmo tendo acabado de se encontrar? Você já cruzou o caminho de alguém e sentiu que o encontro não foi uma coincidência, mas um compromisso divino? É disso que estou falando. Há momentos na vida em que, apesar do caos e da confusão, Deus orquestra encontros que preparam o cenário para algo belo. É como se naquele momento ele sussurrasse ao seu coração: este é o escolhido. Você vê, relacionamentos não são apenas sobre duas pessoas se unirem por acaso. Há uma força maior em ação, um propósito por trás de cada conexão. Podemos não entender isso no momento, mas há algo dentro de nós, algo profundo, que reconhece a mão divina em jogo. Deus não apresenta qualquer pessoa a nós. Ele traz pessoas para nossas vidas que devem nos moldar e transformar, que nos ajudarão a crescer na pessoa que Ele criou para sermos. E às vezes Ele nos apresenta essas pessoas das maneiras mais inesperadas. Um encontro casual, um evento não planejado, uma breve conversa. Esses são os momentos em que conexões divinas são feitas. Mas não vamos esquecer que Deus também apresenta a você a sua alma gêmea por meio do tempo. Agora vivemos em um mundo que frequentemente nos apressa, que nos pressiona a ter tudo resolvido, a encontrar a pessoa certa na hora certa. Mas a verdade é que o tempo de Deus é perfeito, mesmo quando não parece alinhar-se com o nosso. Há estações na vida, estações de crescimento, estações de espera, que nos preparam para o amor que estamos destinados a experimentar. Quantos de nós tentamos forçar um relacionamento, apressar o amor, porque sentíamos que era a hora?
Todos já passamos por isso, não é? Eu sei que sim. E, no entanto, toda vez que tentei apressar o processo, isso só levou a dor e decepção. Mas quando aprendi a confiar no tempo de Deus, quando aprendi a esperar pelo plano perfeito dele, tudo mudou. Você vê, o amor não é algo que você pode agendar ou fabricar. É algo que cresce e se desenvolve com o tempo. E no tempo de Deus, ele virá quando você estiver pronto para isso. Quando ambos estiverem prontos para isso. Assim como uma semente cresce até se tornar uma flor com o tempo, o amor também. Você não pode apressá-lo. E assim, como uma flor precisa de tempo para desabrochar, seu coração também precisa. Mas quando o momento for certo, quando Deus tiver trabalhado em ambas as suas vidas, para prepará-los um para o outro, o relacionamento será mais forte e mais duradouro do que qualquer coisa que você poderia ter imaginado. E, amados, deixe-me dizer isto. Deus apresenta a você a sua alma gêmea por meio da transformação. É fácil pensar que a pessoa com quem você deve estar será perfeita, que terá tudo o que você sempre quis e mais. Mas não é assim que funciona. Não. A pessoa que você encontra é alguém que, como você, está em uma jornada de crescimento e mudança. Eles estão sendo moldados, transformados pela mão de Deus, assim como você. Em qualquer grande relacionamento, ambos os indivíduos estão constantemente crescendo. Eles se desafiam mutuamente, eles se empurram para se tornarem as melhores versões de si mesmos. Deus não nos traz nossa alma gêmea para nos completar. Ele nos traz alguém que nos ajudará a nos tornarmos a pessoa que Ele nos criou para ser. Às vezes, não vemos isso no início. Podemos ser atraídos pelas qualidades externas de alguém ou pelo seu charme. Mas com o tempo, começamos a perceber que não são apenas suas qualidades que importam. É a maneira como eles nos inspiram a crescer, a mudar, a nos tornarmos mais como Cristo. Quando você encontra a pessoa que Deus escolheu para você, ambos serão transformados. O amor que cresce entre vocês será enraizado em algo muito mais profundo que mera atração. Será enraizado no desejo de edificar um ao outro, de ajudar um ao outro a crescer e de caminhar juntos em propósito. E então, talvez o mais importante, Deus apresenta a você a sua alma gêmea por meio de uma missão compartilhada. Há uma razão pela qual Deus não junta duas pessoas apenas para a companhia. Não. Ele tem um propósito maior para a sua vida e para as vidas daqueles ao seu redor. Quando Deus o leva à sua alma gêmea, Ele não quer apenas que você construa um relacionamento por sua própria causa. Ele quer que vocês se unam na obra dele. Ele quer que vocês construam uma vida juntos que impacte o mundo, que traga glória a Ele. O amor entre almas gêmeas não é apenas para vocês dois. Ele deve irradiar, tocando as vidas dos outros, cumprindo a missão que Deus colocou diante de vocês. Quando você é apresentado à sua alma gêmea, descobrirá que suas vidas se alinham de maneiras que você nunca esperava. Seus sonhos, seus valores, sua visão para o futuro se unirão. E você começará a ver que o relacionamento não é apenas sobre realização pessoal. É sobre cumprir o propósito de Deus em suas vidas. Juntos, vocês serão mais fortes, melhores e mais capazes de fazer a obra que Ele os chamou a realizar. Não se trata de encontrar alguém que o complete, é sobre encontrar alguém que compartilhe a sua missão. Alguém que caminhará ao seu lado enquanto você busca servir aos outros e servir a Deus. E quando duas pessoas se unem dessa maneira, quando se juntam para cumprir uma missão compartilhada, seu amor se torna uma força que não pode ser quebrada. Então, amados, não se desanimem. Não percam a esperança. Confiem que Deus está trabalhando em sua vida, preparando-o para o amor
que Ele tem reservado para você. Confiem que Ele está orquestrando as conexões divinas, o tempo perfeito, a transformação e a missão compartilhada que o levarão à pessoa com quem você está destinado a passar sua vida. Na sabedoria e no tempo perfeitos dele, Ele o apresentará à sua alma gêmea. E quando Ele o fizer, você saberá que não foi por acaso, mas por design divino. Agora, vamos mergulhar mais fundo nesta primeira verdade, a conexão divina. Vivemos em um mundo que muitas vezes parece caótico, incerto e imprevisível. Estamos cercados por uma enxurrada de rostos, nomes e lugares que vêm e vão. E pode ser fácil sentir que tudo é aleatório. Mas quero desafiá-lo hoje a ver além da superfície, além dos momentos fugazes e perceber que tudo, cada encontro, cada relacionamento, faz parte de um plano maior. Não há coincidências na economia divina do design de Deus. Ele está trabalhando até nos menores detalhes e Ele está usando esses momentos para nos conduzir a algo maior. Quantas vezes encontramos alguém, talvez nos lugares mais inesperados, e sentimos uma conexão instantânea? Talvez você estivesse sentado em uma cafeteria, na fila do supermercado, ou participando de um evento que nem planejava ir. E então, do nada, você conhece alguém que acende algo em seu coração. Não é como nada que você já experimentou antes. É como se, naquele momento, algo clicasse. E você começa a se perguntar: será que essa é a pessoa que eu deveria conhecer? Será que essa é a conexão que eu estava esperando? Isso não é por acaso. Não é simplesmente uma coincidência que você conheceu aquela pessoa naquele momento. É um compromisso divino. Quero que você entenda algo. Deus não está distante de nossas vidas cotidianas. Ele está intimamente envolvido nos detalhes de nossos dias. Ele tem uma maneira de nos guiar, nos conduzir, orquestrando momentos de conexão que, em última análise, nos levarão à pessoa com quem devemos estar. Você vê, servimos a um Deus que trabalha de maneiras misteriosas, mas Ele é sempre intencional. Às vezes, Ele nos levará a situações que parecem comuns, até mundanas, mas nesses momentos, Ele está silenciosamente, gentilmente e soberanamente tecendo os fios do nosso destino. Quando Deus apresenta alguém a você, por meio de uma conexão divina, não é apenas o resultado de duas pessoas estarem no mesmo lugar ao mesmo tempo. Não, é uma obra da providência de Deus. Sua mão orientadora, garantindo que seus caminhos se cruzem naquele exato momento, naquele exato lugar. É como se Ele estivesse preparando os corações de ambos os indivíduos, trabalhando nos bastidores para uni-los no momento perfeito. Agora, sei que alguns de vocês podem estar pensando: mas pastor, eu conheci pessoas e isso não levou a nada duradouro. Como sei se uma conexão é verdadeiramente divina? Quero lembrá-lo que Deus não trabalha de maneiras que sempre podemos prever ou controlar. Há momentos em que Ele traz alguém à sua vida para prepará-lo para algo maior, para ensinar-lhe uma lição, para ajudá-lo a crescer, ou até mesmo para dar-lhe um vislumbre do que poderia ser. Nem toda conexão divina leva diretamente ao casamento, mas toda conexão divina tem um propósito. Seja um encontro breve ou um relacionamento duradouro, Deus está sempre trabalhando, sempre guiando, sempre conduzindo você para onde precisa estar. Conexões divinas, amados, não são apenas sobre as pessoas que conhecemos, são sobre as maneiras pelas quais Deus usa esses encontros para moldar nossos corações. Eu vi isso em minha própria vida, e sei que muitos de vocês também viram. Como uma conversa aparentemente aleatória, um encontro casual, ou até mesmo uma interação breve, teve um impacto duradouro. Esses momentos podem plantar sementes de esperança, trazer uma sensação de paz ou despertar algo profundo dentro de nós. É a maneira de Deus
nos assegurar que Ele está conosco, que Ele não nos esqueceu e que Ele está nos preparando para o amor que Ele tem para nós. Quero que você ouça isso, porque é muito importante. As conexões divinas de Deus, muitas vezes, não são apenas sobre a outra pessoa. Elas são sobre você. Elas são sobre como Ele está preparando você, fortalecendo você e tornando-o pronto para receber o amor que está por vir. Talvez você ainda não esteja pronto para o relacionamento que deseja. Talvez você ainda esteja se curando, ainda crescendo, ainda aprendendo a confiar, ainda aprendendo o que significa amar e ser amado. E assim, Deus trará pessoas à sua vida, conexões divinas, para ajudá-lo nesse processo. Às vezes, Ele traz alguém para ensinar paciência, alguém para mostrar bondade quando você nunca a experimentou antes. Às vezes, Ele traz alguém para ajudá-lo a deixar de lado feridas passadas, para ajudá-lo a entender como é o perdão na vida real. Outras vezes, Ele traz uma conexão à sua vida simplesmente para mostrar o que o amor verdadeiro não é. Isso mesmo. Às vezes, precisamos ver o que algo não é antes de realmente entendermos o que é. Precisamos ver um amor falso para reconhecer o verdadeiro quando ele chegar. E em cada conexão divina há um propósito espiritual mais profundo, que vai além da superfície de nossos desejos imediatos. E aqui está a parte bela, meus amigos. A conexão divina que o levará à sua alma gêmea pode não ser como você espera. Pode não ser o momento de conto de fadas perfeito que você imaginou em seu coração. Pode não vir no pacote com o qual você sonhou. Você vê, Deus sabe do que você precisa, até melhor do que você mesmo. Ele conhece seu coração, Ele conhece seus desejos e Ele conhece o tipo de amor que realmente o tornará completo. Fomos condicionados às vezes pela sociedade, às vezes pelo mundo ao nosso redor, a pensar que uma alma gêmea é alguém que atende a todas as nossas expectativas. Mas deixe-me dizer algo. Sua alma gêmea será alguém que talvez não se encaixe no molde que você criou em sua mente, mas será exatamente o que você precisa. Eles o complementarão de maneiras que você nem sabia que precisava. Eles o desafiarão, o estenderão e o farão crescer de maneiras que, sim, podem ser desconfortáveis às vezes, mas que no final levarão a um amor mais forte, mais profundo e mais belo do que você jamais poderia ter imaginado. A conexão divina que o leva à sua alma gêmea é um lembrete da soberania de Deus, de seu tempo perfeito e de seu amor incomparável por você. É uma coisa bela saber que mesmo nos momentos em que você se sente perdido, quando se sente esquecido, quando sente que ninguém entende o anseio em seu coração, Deus está sempre trabalhando. Ele está sempre se movendo, sempre planejando, sempre preparando você para o próximo passo em seu belo design para a sua vida. Você pode não ver isso hoje. Você pode não sentir isso aqui e agora. Mas prometo a você, meu amigo, o dia chegará em que você olhará para trás em sua vida e verá cada conexão divina, cada encontro aparentemente aleatório, cada momento que o trouxe mais perto da pessoa com quem você estava destinado a estar. Você verá tudo tecido junto pela mão de Deus, conduzindo-o ao amor que foi destinado a você desde o início dos tempos. Então, confie nas conexões que você faz. Confie nas pessoas que Deus traz à sua vida, mesmo quando não parece fazer sentido. Confie que Deus está trabalhando nos bastidores, colocando tudo junto de acordo com seu plano perfeito. E quando essa conexão divina chegar, quando você conhecer a pessoa com quem está destinado a estar, você saberá no fundo do seu coração que tudo fazia parte de uma história maior. A história dele, a história do amor, da graça e de um relacionamento que durará para sempre. Agora,
vamos mergulhar na segunda verdade que Deus usa para nos conduzir à nossa alma gêmea: o tempo. Oh, como muitos de nós lutamos com o tempo, não é? Vivemos em um mundo que nos diz para correr, apressar, agarrar a vida pelos chifres e fazer as coisas acontecerem. Somos ensinados que quanto mais rápido formos, mais podemos alcançar, mais podemos acumular, mais podemos realizar. Mas quando se trata de amor, quando se trata de encontrar a pessoa que caminhará ao nosso lado pelo resto de nossas vidas, o tempo de Deus não é o mesmo que o tempo do mundo. Você vê, Deus tem um plano para a sua vida, um plano tão único e pessoal quanto você é. Seu tempo não é apressado ou pressionado pelas restrições do nosso mundo acelerado. Não, seu tempo é perfeito. E embora nem sempre se alinhe com nossas próprias expectativas, devemos confiar que seu tempo é sempre certo. Quero que você ouça isso hoje, meus amigos. Deus nunca está com pressa e Ele nunca está atrasado. Ele está sempre na hora certa. Mesmo quando sentimos que estivemos esperando para sempre, seu tempo é perfeito. E isso é algo que devemos lembrar enquanto caminhamos pela vida, esperando por nossa alma gêmea. Eu entendo a luta. Eu vi isso nos olhos de tantos, e eu mesmo senti. Esperar é difícil. Esperar pelo amor. Esperar pela pessoa certa. Esperar pelo momento certo. Pode parecer uma eternidade. Você pode perguntar: por que não está acontecendo agora? Por que ainda estou esperando? Quero encorajá-lo hoje, lembrando que os atrasos de Deus não são suas negações. A espera não é um reflexo do amor dele por você. Pelo contrário, é parte de sua preparação para o que está por vir. Quero que você considere algo por um momento. Só porque você não vê agora, não significa que não está acontecendo nos bastidores. Você vê, no tempo perfeito de Deus, Ele está preparando não apenas você, mas também a pessoa destinada a estar ao seu lado. Sei que pode não fazer sentido no momento, mas Ele está trabalhando mesmo quando não vemos o quadro completo. Há uma razão pela qual nem sempre encontramos nossa alma gêmea imediatamente. Há uma razão pela qual alguns de nós passam por temporadas de solidão, dor e luta. Essas temporadas não são desperdiçadas, meus amigos. Essas temporadas não são em vão. Deus está usando esse tempo para construir algo belo dentro de você. Ele está construindo seu caráter. Ele está moldando seu coração. Ele está preparando você para o amor que Ele está prestes a trazer para a sua vida. E, igualmente importante, Ele está preparando o coração daquele que Ele está trazendo para você. Você vê, o amor exige crescimento, exige maturidade, exige aprender a ser a pessoa que Deus criou você para ser antes que você possa se entregar completamente a outra pessoa. Há momentos na vida em que ainda não estamos prontos para receber o tipo de amor que Deus tem para nós. Podemos pensar que estamos. Podemos pensar que temos tudo resolvido. Mas Deus nos conhece melhor do que nós mesmos. E assim, Ele nos permite passar por temporadas de preparação, por temporadas de crescimento pessoal e sim, às vezes, até temporadas de dor, para que, quando o momento for certo, possamos abraçar plenamente o amor que é destinado a nós. Quero que você se lembre de algo muito importante hoje. Você nunca está desperdiçando tempo quando está esperando por Deus. Sei que nos momentos de espera, pode parecer que você está girando as rodas, como se não estivesse avançando. Mas deixe-me dizer algo. Deus está usando cada momento desse período de espera para alinhar tudo de acordo com seu plano perfeito. Enquanto você espera, Ele está preparando você. Ele está preparando o seu futuro cônjuge. E Ele está preparando o caminho que os levará até eles. É como a maior orquestração que você poderia imaginar, onde cada nota, cada pausa, cada batida é cronometrada perfeitamente para criar uma sinfonia bela
Agora vamos falar sobre a pressão do tempo. Há uma certa pressão no mundo de hoje para estar em um relacionamento, para encontrar sua alma gêmea e se estabelecer em uma certa idade. Como o mundo nos pressiona a nos apressarmos e encontrar o amor. Mas deixe-me dizer isto: não deixe o mundo ditar o ritmo da sua história de amor. O tempo de Deus é diferente e não segue os padrões da sociedade. Você não precisa se conformar às expectativas do mundo sobre quando você deve conhecer sua alma gêmea ou quando deve se casar. Deus sabe o momento certo para você e será perfeito. Talvez você esteja em uma temporada de espera agora. Talvez pareça que todos ao seu redor estão em pares e você está se perguntando quando será a sua vez. Meu amigo, quero que você se agarre à esperança, porque posso prometer isto: quando o tempo de Deus for certo, tudo se encaixará. A pessoa destinada a você virá no momento perfeito. Não há como apressar o processo. Não há como forçar ou fazer acontecer. Você deve confiar que Deus sabe exatamente quando você e sua alma gêmea se encontrarão. E quando esse momento chegar, parecerá que tudo em sua vida levou a esse instante. Quero encorajá-lo a abraçar a temporada em que você está. Se você está solteiro, não apresse o processo. Não se desespere por causa da espera. Use esse tempo para crescer, aprender e descobrir quem você é em Cristo. Construa sua vida. Persiga seus sonhos. Dedique-se às coisas que lhe trazem alegria e realização. Porque aqui está a verdade. Quanto mais você se concentrar em se tornar a melhor versão de si mesmo em Cristo, mais você atrairá a pessoa que será a melhor combinação para você. Quando estamos alinhados com o propósito de Deus para nossas vidas, quando estamos vivendo plenamente em seu amor e seu plano, é quando Ele trará alguém à nossa vida que está alinhado com sua vontade e com a nossa. E para aqueles de vocês que estão em uma temporada de espera, não a desperdicem. Não a desperdicem com frustração. Não a desperdicem ouvir a mensagem de Billy Graham sobre o tempo está se esgotando. Deus está te chamando para algo maior. É como sentir um sopro divino que desperta o coração. No Brasil, onde a fé pulsa nas ruas, nas festas e até nas conversas do dia a dia, essa mensagem ressoa profundamente. Graham nos lembra que Deus tem um propósito único para cada um de nós, mas esse propósito exige ação, fé e coragem. Ele fala de portas abertas por Deus, oportunidades que não esperamos, que muitas vezes parecem desafiadoras, mas que nos levam a um destino maior. No contexto brasileiro, onde enfrentamos lutas diárias, sejam econômicas, sociais ou pessoais, essa ideia de um chamado divino nos convida a olhar além das dificuldades e confiar que Deus está trabalhando em cada detalhe de nossas vidas. A mensagem de Graham me tocou profundamente porque ela reflete uma verdade que sentimos no Brasil. A vida é uma mistura de esperança e luta, mas é na fé que encontramos força para seguir. Quando ele fala sobre as portas que Deus abre, como a Arca de Noé ou o Mar Vermelho para Moisés, percebo que essas histórias não são apenas contos antigos, mas lições vivas. No Brasil, muitas vezes enfrentamos muros de Jericó, obstáculos que parecem intransponíveis, como a busca por um emprego, a luta pela saúde ou a reconciliação em uma família dividida. Graham nos ensina que essas portas abertas não são sobre nossa capacidade, mas sobre a confiança em Deus. Isso me faz lembrar das vezes em que, na correria do dia a dia, duvidei de mim mesmo, mas senti um chamado interno para continuar, como se Deus estivesse sussurrando: confie, eu abri essa porta para você. Uma das lições mais poderosas que tirei é que o tempo de Deus é perfeito, mas exige nossa resposta imediata. No Brasil, onde vivemos com paixão e intensidade, muitas vezes queremos tudo para ontem. Mas Graham
nos desafia a alinhar nossa pressa com a paciência divina. Ele cita exemplos como Davi, enfrentando Golias, ou Pedro, saindo do barco para andar sobre as águas. Esses momentos mostram que a fé não é esperar condições perfeitas, mas agir quando Deus chama, mesmo com medo. Isso me faz refletir sobre como, em nossa cultura, celebramos a coragem, seja no samba, que transforma a dor em arte, ou nas histórias de pessoas comuns que superam adversidades. A mensagem de Graham me inspira a não hesitar quando sinto um chamado, seja para ajudar alguém, buscar um novo caminho profissional ou perdoar quem me feriu. Outro ponto que ressoa é a ideia de que nem toda porta aberta é de Deus. No Brasil, onde somos bombardeados por promessas de sucesso rápido e soluções fáceis, o discernimento é crucial. Graham nos alerta, com base em Provérbios, capítulo 14, versículo 12, que há caminhos que parecem certos, mas levam à destruição. Isso me faz pensar nas vezes em que quase segui atalhos, escolhas que pareciam boas, mas não estavam alinhadas com os valores que aprendi na fé. Aqui, onde a espiritualidade é tão vibrante, aprendemos a buscar a Deus em oração antes de tomar decisões. Essa lição me ensinou a ouvir mais a voz de Deus do que as vozes do mundo, especialmente em momentos de dúvida. A mensagem também toca na rendição. No Brasil, onde a comunidade e a família são tão valorizadas, render-se a Deus significa confiar que Ele cuida não só de nós, mas também daqueles que amamos. Graham cita Jesus no Getsêmani dizendo: "Não seja feita a minha vontade, mas a tua." Isso me desafia a soltar o controle, algo difícil em uma cultura onde queremos resolver tudo com nosso jeitinho brasileiro. Aprendi que render-se não é desistir, mas entregar meus planos a Deus, sabendo que Ele vê o que eu não vejo. Isso me trouxe paz em momentos de incerteza, como quando enfrentei dificuldades financeiras ou decisões difíceis sobre o futuro. Aplicando isso à vida, percebo que devo viver com intencionalidade. No Brasil, onde a vida é cheia de cores e movimento, é fácil se distrair. Mas Graham me lembra que cada dia é uma oportunidade para responder ao chamado de Deus. Isso significa orar mais, buscar sabedoria na Bíblia e agir com coragem, mesmo quando o caminho parece incerto. Para mim, isso se traduz em gestos concretos. Ajudar um vizinho em necessidade, perdoar alguém que me magoou, ou até mesmo perseguir um sonho que Deus colocou em meu coração. Como abrir um negócio ou compartilhar minha fé com outros. A mensagem de Graham me ensina que o propósito de Deus não é apenas para grandes heróis como Moisés ou Davi, mas para cada um de nós, brasileiros comuns, que queremos viver uma vida que faça a diferença. Por fim, essa mensagem me faz valorizar o tempo. No Brasil, onde dizemos Deus é brasileiro, com um sorriso, sabemos que a vida é um presente. Graham nos alerta que o tempo está se esgotando, e isso não é para nos assustar, mas para nos despertar. Cada dia é uma chance de caminhar em direção ao propósito de Deus. Então, decidi viver com mais fé, menos medo e maior entrega. Seja na correria de São Paulo, nas praias do Rio ou nas comunidades do Nordeste, todos nós podemos ouvir o chamado de Deus e responder com um sim, corajoso. Amados, essa mensagem é um convite para transformar sua vida. Se ela tocou seu coração, deixe um amém nos comentários, clique no like e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma palavra de inspiração. Fique até o final, porque há uma surpresa especial esperando por você. Vamos juntos responder ao chamado de Deus e viver para algo maior,